Uma das mais populares lendas urbanas atualmente nos Estados Unidos sobre o Slenderman aparentemente surgiu em um concurso da internet, quando os leitores de um fórum foram convidados a criar uma criatura sobrenatural, em um tópico chamado Crie uma entidade paranormal. A ideia era trabalhar fotografias manipuladas e usá-las para enganar as pessoas em outros fóruns, como se elas fossem autênticas. Os membros do fórum começaram a manipular através de Photoshop imagens adicionando fantasmas e outras criaturas bizarras, usualmente acompanhados de algum background ou explicação do que se estava sendo visto. Em 10 de junho de 2009, um membro do fórum chamado Victor Surge enviou para o tópico 2 fotografias e a história de uma criatura bizarra que atacava crianças. Assim teria nascido o mito de Slenderman, algo que pode ser traduzido como Homem Alongado. A explicação feita por Victor Surge a respeito das fotos enviadas detalhava que no dia em que aquelas fotos foram tiradas, 14 crianças desapareceram. Ele também contou que a biblioteca onde a fotografia foi encontrada queimou por inteiro uma semana após a descoberta. O Slenderman é descrito como uma criatura obscura, incrivelmente alta e magra, dotada de longos braços que se estendem a distâncias impossíveis para agarrar suas presas, e algumas vezes retratados como se fossem tentáculos. Para algumas, a coisa parece vestido com uma espécie de terno e gravata escuros, mas em outras vezes ele é apenas uma sombra ou mais ou menos humanoide. Para adicionar um detalhe perturbador, Slender não possui rosto, sua face é um borrão desfigurado sem olhos, nariz ou boca. A principal motivação de Slenderman aparentemente era sequestrar e matar crianças. Ele era visto pouco antes do desaparecimento de uma criança ou do desaparecimento simultâneo de várias crianças de uma única vez. A criatura parece preferir atacar em silêncio, oculto em florestas cobertas por nevoeiro ou então em ambientes urbanos, escuros como becos, vielas ou sobre viadutos. Nesses ambientes, ele pode se misturar com a paisagem, evitando ser visto claramente por testemunhas. Crianças são capazes de perceber a sua presença, ainda que adultos falhem em detectá-lo, exceto pelo acaso, como quando tiram fotografias ignorando que a criatura está no playground observando. Por alguma razão, a criatura sempre está perto de uma área onde crianças se reúnem, por exemplo, parquinhos, escolas, jardins, playgrounds. Segundo o mito, crianças que passam a ser perseguidas pelos Slenderman experimentam pesadelos recorrentes antes de desaparecer sem deixar de vestir. A lenda logo se espalhou pela internet e outras peculiaridades foram somadas a ele. Qualquer pessoa que viu o Slenderman quando criança passava a ser perseguida pelo resto da vida. Ele surgia em lugares inesperados, sempre observando ao longe, lentamente, levando a pessoa à loucura. Por fim, quando a vítima estava prestes a perder a razão, o monstro aparecia para levá-lo embora ou matá-lo. Logo, crianças não eram mais as únicas vítimas. Adultos e adolescentes passaram a ser assombrados pelo misterioso homem sem face. O mito rapidamente evoluiu e ufólogos se apoderaram dele considerando o Slenderman como um tipo de forma de vida extraterrestre interessado em recolher espécimes para algum tipo de experiência biológica. Há muita discussão sobre as motivações de Slenderman. Para alguns, a criatura é movida por um desejo irracional de matar. Para outros, ela precisa atacar humanos a fim de absorver seus corpos e garantir sua própria sobrevivência. Ele não devoraria suas vítimas, mas as absorveria inteiramente, deixando nada além de poeira, através de um processo de desintegração. Por isso, nenhum cadáver jamais foi encontrado. Para outros, o Slenderman sequestra suas vítimas e as carrega consigo para um lugar de origem, outra realidade, outra dimensão, outro mundo. Ou ainda, leva suas vítimas para uma floresta, arranca seus órgãos, põe num saco e as coloca de novo. O mais estranho é que os corpos que são encontrados não possuem marca de luta, somente um sangramento no nariz, que indicaria que a vítima teve um grande choque psicológico, pouco antes da morte. A ideia de uma criatura que persegue crianças não é nada nova. Ao longo dos tempos, lendas como a do Boogeyman, mais conhecido no Brasil como Bicho-Papão, foram muito difundidas nas diferentes culturas, assumindo inúmeras formas e aspectos. Os Boogeyman sempre foram uma alusão assustadora para que as crianças não acreditassem em estranhos, uma forma de educar através do medo.